Eu vou pregar o que Deus manda. Não adianta torcer o nariz, porque isso não é recado de homem, é recado direto do trono. Escuta aqui. Você que sobe no altar para sugar as ovelhas, pois eu digo, vocês já receberam um galardão, compram carro importado, fazem viagem de luxo, vivem de aparência, mas no céu não tem cadeira reservada para mercenário. O altar não é palco, a cruz não é logotipo e o evangelho não é vitrine de vaidade. Transformaram o sangue do cordeiro em moeda, a palavra em comércio, a oração em propaganda. Mas está escrito, ai daquele que fizer tropeçar um destes pequeninos. Vocês brincam com almas sedentas que só querem encontrar a verdade. Escuta aqui, falsos profetas. Enquanto vocês trocam a santidade por status, o inferno está enchendo. Enquanto vocês trocam o joelho dobrado pelo tapete da fama, multidões estão caindo no abismo. No dia do juízo, quem desprezou servir a Deus chorará em desespero, porque diante do trono não há apelação, só o veredito justo. E eu falo com quem está ouvindo: siga somente a Cristo. O falso evangelho acaricia, mas te leva direto ao inferno. Parem de brincar com as coisas santas. O altar não é vitrine de vaidade, é lugar de lágrima e renúncia. Mas eu declaro: quem não se arrepender vai dar conta diante do trono. Decida hoje, céu ou inferno, vida ou condenação, Cristo ou perdição. A eternidade é longa e o inferno é real. Eu vou pregar o que Deus manda. Não adianta torcer o nariz, porque isso não é recado de homem, é recado direto do trono. Escuta aqui. Você que sobe no altar para sugar as ovelhas, pois eu digo, vocês já receberam um galardão, compram carro importado, fazem viagem de luxo, vivem de aparência, mas no céu não tem cadeira reservada para mercenário. O altar não é palco, a cruz não é logotipo e o evangelho não é vitrine de vaidade. Transformaram o sangue do cordeiro em moeda, a palavra em comércio, a oração em propaganda. Mas está escrito, ai daquele que fizer tropeçar um destes pequeninos. Vocês brincam com almas sedentas que só querem encontrar a verdade. Escuta aqui, falsos profetas. Enquanto vocês trocam a santidade por status, o inferno está enchendo. Enquanto vocês trocam o joelho dobrado pelo tapete da fama, multidões estão caindo no abismo. No dia do juízo, quem desprezou servir a Deus chorará em desespero, porque diante do trono não há apelação, só o veredito justo. E eu falo com quem está ouvindo: siga somente a Cristo. O falso evangelho acaricia, mas te leva direto ao inferno. Parem de brincar com as coisas santas. O altar não é vitrine de vaidade, é lugar de lágrima e renúncia. Mas eu declaro: quem não se arrepender vai dar conta diante do trono. Decida hoje, céu ou inferno, vida ou condenação, Cristo ou perdição. A eternidade é longa e o inferno é real. Eu vou pregar o que Deus manda. Não adianta torcer o nariz, porque isso não é recado de homem, é recado direto do trono. Escuta aqui. Você que sobe no altar para sugar as ovelhas, pois eu digo, vocês já receberam um galardão, compram carro importado, fazem viagem de luxo, vivem de aparência, mas no céu não tem cadeira reservada para mercenário. O altar não é palco, a cruz não é logotipo e o evangelho não é vitrine de vaidade. Transformaram o sangue do cordeiro em moeda, a palavra em comércio, a oração em propaganda. Mas está escrito, ai daquele que fizer tropeçar um destes pequeninos. Vocês brincam com almas sedentas que só querem encontrar a verdade. Escuta aqui, falsos profetas. Enquanto vocês trocam a santidade por status, o inferno está enchendo. Enquanto vocês trocam o joelho dobrado pelo tapete da fama, multidões estão caindo no abismo. No dia do juízo, quem desprezou servir a Deus chorará em desespero, porque diante do trono não há apelação, só o veredito justo. E eu falo com quem está ouvindo: siga somente a Cristo. O falso evangelho acaricia, mas te leva direto ao inferno. Parem de brincar com as coisas santas. O altar não é vitrine de vaidade, é lugar de lágrima e renúncia. Mas eu declaro: quem não se arrepender
vai dar conta diante do trono. Decida hoje, céu ou inferno, vida ou condenação, Cristo ou perdição. A eternidade é longa e o inferno é real. Eu vou pregar o que Deus manda. Não adianta torcer o nariz, porque isso não é recado de homem, é recado direto do trono. Escuta aqui. Você que sobe no altar para sugar as ovelhas, pois eu digo, vocês já receberam um galardão, compram carro importado, fazem viagem de luxo, vivem de aparência, mas no céu não tem cadeira reservada para mercenário. O altar não é palco, a cruz não é logotipo e o evangelho não é vitrine de vaidade. Transformaram o sangue do cordeiro em moeda, a palavra em comércio, a oração em propaganda. Mas está escrito, ai daquele que fizer tropeçar um destes pequeninos. Vocês brincam com almas sedentas que só querem encontrar a verdade. Escuta aqui, falsos profetas. Enquanto vocês trocam a santidade por status, o inferno está enchendo. Enquanto vocês trocam o joelho dobrado pelo tapete da fama, multidões estão caindo no abismo. No dia do juízo, quem desprezou servir a Deus chorará em desespero, porque diante do trono não há apelação, só o veredito justo. E eu falo com quem está ouvindo: siga somente a Cristo. O falso evangelho acaricia, mas te leva direto ao inferno. Parem de brincar com as coisas santas. O altar não é vitrine de vaidade, é lugar de lágrima e renúncia. Mas eu declaro: quem não se arrepender vai dar conta diante do trono. Decida hoje, céu ou inferno, vida ou condenação, Cristo ou perdição. A eternidade é longa e o inferno é real. Eu vou pregar o que Deus manda. Não adianta torcer o nariz, porque isso não é recado de homem, é recado direto do trono. Escuta aqui. Você que sobe no altar para sugar as ovelhas, pois eu digo, vocês já receberam um galardão, compram carro importado, fazem viagem de luxo, vivem de aparência, mas no céu não tem cadeira reservada para mercenário. O altar não é palco, a cruz não é logotipo e o evangelho não é vitrine de vaidade. Transformaram o sangue do cordeiro em moeda, a palavra em comércio, a oração em propaganda. Mas está escrito, ai daquele que fizer tropeçar um destes pequeninos. Vocês brincam com almas sedentas que só querem encontrar a verdade. Escuta aqui, falsos profetas. Enquanto vocês trocam a santidade por status, o inferno está enchendo. Enquanto vocês trocam o joelho dobrado pelo tapete da fama, multidões estão caindo no abismo. No dia do juízo, quem desprezou servir a Deus chorará em desespero, porque diante do trono não há apelação, só o veredito justo. E eu falo com quem está ouvindo: siga somente a Cristo. O falso evangelho acaricia, mas te leva direto ao inferno. Parem de brincar com as coisas santas. O altar não é vitrine de vaidade, é lugar de lágrima e renúncia. Mas eu declaro: quem não se arrepender vai dar conta diante do trono. Decida hoje, céu ou inferno, vida ou condenação, Cristo ou perdição. A eternidade é longa e o inferno é real. Eu vou pregar o que Deus manda. Não adianta torcer o nariz, porque isso não é recado de homem, é recado direto do trono. Escuta aqui. Você que sobe no altar para sugar as ovelhas, pois eu digo, vocês já receberam um galardão, compram carro importado, fazem viagem de luxo, vivem de aparência, mas no céu não tem cadeira reservada para mercenário. O altar não é palco, a cruz não é logotipo e o evangelho não é vitrine de vaidade. Transformaram o sangue do cordeiro em moeda, a palavra em comércio, a oração em propaganda. Mas está escrito, ai daquele que fizer tropeçar um destes pequeninos. Vocês brincam com almas sedentas que só querem encontrar a verdade. Escuta aqui, falsos profetas. Enquanto vocês trocam a santidade por status, o inferno está enchendo. Enquanto vocês trocam o joelho dobrado pelo tapete da fama, multidões estão caindo no abismo. No dia do juízo, quem desprezou servir a Deus chorará em desespero, porque diante do trono não há apelação, só o veredito justo. E eu falo com quem está ouvindo: siga somente a Cristo. O falso evangelho acaricia, mas te leva direto ao inferno. Parem de brincar com as coisas santas. O altar não é vitrine de vaidade, é lugar de lágrima e renúncia. Mas eu declaro:
Quem não se arrepender vai dar conta diante do trono. Decida hoje, céu ou inferno, vida ou condenação, Cristo ou perdição. A eternidade é